Meu nome é Pedro, mas no bairro todo me conheciam como Pedrão do Bar da Esquina. Eu era o dono do boteco mais movimentado da praça, aquele lugar onde a turma do jogo do bicho, do dominó e da pinga se encontrava. Eu reinava ali, a calçada era minha, a rua era minha, o pedaço era meu, e eu não aceitava que ninguém viesse atrapalhar. Todo ano, quando chegava um mês de outubro, eu já ficava de mau humor. Era a tal festa de Nossa Senhora Aparecida. Procissão, reza, cantoria, vela acesa. Aquilo me embrulhava o estômago. Não é que eu só não acreditava, não. Eu sentia raiva. Uma raiva que queimava por dentro, como se aquele povo tivesse zombando de mim só por estar ali rezando. E não era só na festa, não. Tinha grupo de senhoras que parava todo fim de tarde na frente do meu bar para rezar o terço. O padre passava de vez em quando, dava bênção e as beatas faziam rodinha. Eu olhava pela porta, via aquela cena e sentia o sangue ferver. A calçada ficava cheia e cliente meu tinha que passar no meio de vela acesa e cantoria para entrar. Aquilo me tirava do sério. Teve um dia que perdi a paciência. Era umas 6 da tarde, eu já estava com umas doses de cachaça no corpo, a TV ligada no jogo e a fumaça do cigarro tomando o ar. Ouvi aquele murmúrio de reza lá fora e fui até a porta. Abri bem o peito, me apoiando no batente e soltei. Ô dona, leva essa ladainha para outro canto? Isso aqui é bar, não é capela. As velhinhas me olharam com aquele ar de coitado que me deixava mais nervoso ainda. Uma delas até sorriu de leve, como quem tenta acalmar cachorro bravo. Mas eu não queria conversa. Tá surda, não? Some daqui com essa vela antes que eu apague no balde d'água. Falei já pegando o balde de lavar calçada. A coitada se benzeu, as outras foram se afastando. Eu, só para mostrar que mandava, joguei a água suja que sobrou na direção delas. Pegou nos pés de uma que gritou, Ave Maria! Eu ri alto, um riso seco, de quem se acha no direito. Depois desse dia, ficou combinado no bairro, rezar só a 2 quarteirões dali, e eu me sentia grande por isso. Contava para os meus clientes e eles gargalhavam. É isso aí, Pedrão, esses fanáticos têm mais é que rezar na igreja, não na rua. Eu me alimentava dessas risadas. Era como se cada riso fosse um aplauso por meu poder. No fundo, eu tinha um orgulho amargo. Eu dizia que santo era boneco de barro, que Nossa Senhora era invenção para tirar dinheiro de pobre, e repetia isso com prazer. Cada vez que via uma imagem, parecia que o sangue subia no meu rosto. Talvez essa raiva toda tivesse raiz. Minha mãe, quando eu era criança, passava mais tempo na igreja que comigo. Eu ficava sozinho em casa, esperando ela voltar das novenas, das ladainhas, das missas. Quando ela voltava, cansada, só tinha palavras para falar de santo e de promessa. Nunca perguntava como foi meu dia, nunca sentava para brincar. Cresci sentindo que Deus e os santos tinham roubado minha mãe de mim. Então eu decidi que ia desprezar tudo aquilo. No bar eu deixava claro, não queria gente rezando por perto. Já mandei apagar vela que cliente colocou por causa de algum parente doente. Já expulsei um bêbado que tentou cantar música religiosa na sinuca. E se a procissão passava, eu subia o volume da TV e colocava música sertaneja alta, só para atrapalhar. Uma vez, no dia 12 de outubro, a procissão tentou parar 1 minuto em frente à minha esquina para descansar. Eu saí cuspindo fogo. Aqui não, pode andar com essa imagem, não vai parar na minha porta. Um rapaz tentou argumentar que era só um instante. Eu me aproximei e falei bem na cara dele. Vai andar ou quer que eu jogue cerveja nessa santa aí? O padre ouviu e me olhou com um misto de pena e firmeza. Não disse nada, mas me encarou. Aquilo me incomodou, mas eu disfarcei rindo e voltei para o balcão. O pessoal que me conhecia sabia que eu não arredava o pé. A calçada do meu bar era território livre de fé. Eu me gabava disso como se fosse uma conquista. Não importava se o resto da cidade achava feio. Para mim, era sinal de força. E naquela época, eu não tinha dúvida nenhuma. Se Nossa Senhora existisse mesmo, ela devia me odiar. E eu não me importava nem um pouco com isso. Depois daquela história de expulsar as beatas da calçada, eu fiquei ainda mais conhecido no bairro. Era como se eu tivesse virado um cara que não abaixa a cabeça para ninguém. Meu bar era movimentado todo santo dia. De manhã já tinha o pessoal do café preto com pinga. À tarde, os aposentados do dominó e do baralho. À noite, lotado
tava com o povo do futebol, gritaria, garrafas de cerveja na mesa, cheiro de pastel e fritura saindo da cozinha. Eu andava com o peito estufado, olhava meu balcão cheio e pensava, quem manda aqui sou eu. Os fregueses me tratavam com respeito misturado com medo, porque sabiam que eu não gostava de desaforo. E eu tinha orgulho disso. Na minha cabeça eu era um vencedor. Tinha meu negócio, ganhava dinheiro, pagava minhas contas e ainda botava ordem no pedaço. Mas no fundo, esse orgulho tinha um gosto amargo. Eu não falava para ninguém, mas todo dia de noite, quando fechava o bar e ficava sozinho limpando as mesas, vinha uma sensação estranha, como se o silêncio me engolisse. Eu ligava o rádio bem alto para não pensar. O ódio pela fé dos outros era quase um combustível. Cada vez que passava a procissão, eu aumentava o volume da TV. Quando via alguém com um terço na mão, já preparava uma piadinha. Um dia, entrou um rapaz com camiseta de Nossa Senhora Aparecida para comprar refrigerante. Eu não resisti. Aqui a gente aceita nota de dinheiro, não nota de promessa. Ele deu um sorriso sem graça e saiu. Eu me senti vitorioso. Era como se cada ironia minha fosse uma martelada no que eu achava ser superstição. O bar parecia firme, mas a vida começou a dar sinais de que algo ia quebrar. Primeiro foi um dia de jogo do Corinthians. Casa cheia, todo mundo animado. De repente, um cliente tropeçou, caiu da cadeira e quebrou o braço. O grito dele ecoou pelo bar. A ambulância chegou e a confusão espantou metade dos fregueses. Eu achei que era coisa de momento, mas dali para frente parecia que azar tinha feito morada ali. Poucos dias depois, 2 caras começaram a discutir no balcão. No início, era só gritaria, mas num piscar de olhos, um puxou faca. Foi um caos. Gente correndo, garrafa caindo, sangue no chão. A polícia apareceu e anotou meu nome no boletim. Aquele dia me deu prejuízo. Perdi clientes que não voltaram mais. Eu tentava me convencer de que era normal, que briga em bar é igual tempestade de verão. Aparece do nada e passa. Mas o clima mudou. A freguesia começou a diminuir e eu tive que inventar promoções para encher a casa. Dose dupla de pinga a noite toda, pastel por conta da casa na compra de 2 cervejas. E nada dava resultado. O dinheiro que antes entrava fácil começou a faltar. As contas de luz e água acumulando, o aluguel atrasado. Eu, nervoso, comecei a beber mais. Achava que a pinga era minha amiga, que me dava coragem, mas só me deixava mais ranzinza. E a raiva da religião só crescia. Era como se eu culpasse aquele povo por tudo. Eu dizia, enquanto eles estão lá rezando, eu tô aqui ralando. E olha só, eles se juntam, ajudam uns aos outros e eu que me vire sozinho. Eu não percebia que, no fundo, o problema era comigo mesmo. Uma noite, já com o bar quase vazio, entrou um senhor de chapéu de palha e pele queimada de sol. Ele pediu um copo de água e disse que vinha de uma romaria, voltando a pé para casa. Eu não sei porquê, mas aquilo me incomodou. Eu servi o copo e falei, andar esse tanto só para ver boneco de barro? Tá maluco? Ele bebeu água devagar, me olhou nos olhos e respondeu, um dia você vai precisar de quem você chama de boneco e vai se lembrar disso. Fiquei com aquela frase na cabeça, mas não dei o braço a torcer. Falei para mim mesmo que era conversa de fanático. Os sinais de que minha sorte estava acabando só aumentavam. Geladeira quebrando, fornecedor atrasando entrega, cliente antigo indo beber em outro canto. A vizinhança já comentava que meu bar não era mais o mesmo. E, como se não bastasse, vieram boatos de que iam aumentar o aluguel por causa da valorização da área. No lugar de procurar solução, eu dobrava a aposta na arrogância. Um dia, as velhinhas tentaram passar na frente do bar para ir até a praça rezar e eu soltei. Vai rezar no cemitério, que aqui é lugar de gente viva. Elas seguiram em silêncio, mas eu senti que uma delas olhou para mim com uma mistura de tristeza e pena. E, curiosamente, aquilo me deixou desconfortável. Como se estivesse sendo observado por algo que eu não queria admitir que existia. Eu não sabia, mas aquele orgulho que eu carregava no peito estava prestes a se transformar em vergonha. O bar, que antes era meu reino, logo ia se tornar minha prisão, e depois, meu deserto. A verdade é que o bar já estava capengando antes da pandemia, mas eu não queria admitir.
Ainda tinha aqueles dias bons quando lotava para ver final de campeonato ou quando a turma da obra descia para tomar cerveja depois do expediente. Eu me agarrava nesses momentos como quem segura num galho fraco achando que vai aguentar o peso. Mas aí veio a tal notícia na televisão. Fechar tudo. Lockdown, quarentena, ninguém podia aglomerar. No início eu ri. Pensei, isso vai durar 2 semanas no máximo. Mas 2 semanas viraram 1 mês. 1 mês virou 2. E o bar fechado, sem um tostão entrando, começou a me afogar. No começo tentei vender umas bebidas escondido, atendendo pela porta dos fundos, só que alguém dedurou. Um dia, a fiscalização chegou, bateu foto, anotou tudo e me deu uma multa que valia quase metade do que eu tinha na conta. Saí gritando, dizendo que era perseguição, que eu só queria trabalhar, mas a verdade é que eu já estava sem rumo. Tive que vender minha geladeira para pagar luz. As mesas e cadeiras, que um dia eram cheias de risadas e gritos de gol, vendi num lote só para um cara que tinha um restaurante. Fiquei só com o balcão e uns bancos velhos porque ninguém queria comprar aquilo. A cozinha do bar virou depósito de tranqueira. O cheiro de óleo velho impregnado nas paredes parecia zombar de mim. Comecei a dormir nos fundos, num quartinho que antes eu usava para guardar caixas de cerveja. Era úmido, com parede mofada e barata andando à noite. Eu me enfiava debaixo de um cobertor rasgado, olhando para o teto, tentando não pensar no bar vazio. Mas o silêncio era cruel. E no silêncio vinha a lembrança das palavras do velho da Romaria. Um dia você vai precisar de quem você chama de boneco. Eu não queria admitir, mas aquilo martelava. Para comer, comecei a afiar na padaria da esquina. O padeiro, um sujeito bom, nunca me negou um pão e um café. Mas eu sentia o peso do olhar dele. Não era de desprezo, era de compaixão. E, por incrível que pareça, isso me doía mais. Enquanto isso, as rezas voltaram. Todo fim de tarde, um grupo pequeno de fiéis parava na praça para rezar o terço. Eu escutava as vozes daqui do quarto. Era como se as palavras atravessassem as paredes. No começo, a raiva me subia. Eu me levantava, fechava a janela, xingava baixinho. Mas depois, algo mudou. Eu ficava escutando sem querer. Não entendia direito o que diziam, mas tinha algo naquela melodia lenta que me prendia. Teve um dia que a reza parecia mais forte, talvez porque chovia e as vozes ecoavam mais. Eu estava deitado, olhando para o teto, quando ouvi nitidamente: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não sei explicar porquê, mas senti um arrepio. Parecia que estavam falando comigo. No fundo, eu sabia que estava no buraco. A raiva, o orgulho, o bar, tudo aquilo que eu achava que era minha força, tinha virado poeira. Eu estava sozinho, falido, e ninguém vinha encher meu balcão de risadas. Uma noite, sem sono, peguei a última garrafa de pinga que tinha e me sentei na calçada do bar. A rua estava vazia. Só dava para ouvir o barulho distante de um cachorro latindo. Olhei para a praça, onde ficava o coreto. Lembrei das vezes que eu tinha gritado para as velhinhas sumirem dali. Lembrei da água suja que joguei nos pés de uma delas. E pela primeira vez senti vergonha. Uma vergonha pesada que me fez baixar a cabeça. Acabei dormindo sentado ali, abraçado à garrafa. Quando acordei, o sol já estava alto. Na minha frente, no chão, tinha uma flor. Era uma rosa vermelha, fresca, com gotinhas de orvalho. Olhei para os lados, não vi ninguém. Peguei a flor e senti um cheiro suave, limpo, que me fez fechar os olhos por um instante. Não sei porquê, mas guardei a rosa num copo d'água dentro do bar. Naquele dia, percebi que a vida estava me encostando num canto. Eu não tinha mais o que perder, mas também não tinha para onde correr. E, no fundo, sabia que as rezas que eu tanto expulsei talvez fossem a única coisa ainda disposta a me alcançar. O que eu não sabia era que o encontro estava marcado. Não por mim, por ela. Era uma terça-feira de nuvem carregada. Aquele ar abafado que avisa que vem tempestade. Eu estava sentado no degrau do bar, fumando um cigarro, vendo a vida passar sem pressa. O movimento da rua era pouco. Só uns 2 ou 3 passando com sacola de mercado. Lá no fundo da praça, vi um grupo vindo. Devia ter umas 8 ou 9 pessoas, a maioria senhoras, cada uma com seu terço na mão. Já reconheci de longe.
Era o mesmo pessoal que rezava ali todo fim de tarde. Quando percebi que vinham na direção da minha esquina, já senti o sangue esquentar. Pensei, não é possível que vão parar aqui de novo. Já não basta o que eu estou passando, ainda querem encher minha paciência? Fiquei de pé, pronto para mandar andar, mas dessa vez não consegui. Eles chegaram perto e a chuva fina começou a cair. Uma das senhoras, baixinha, cabelo preso num coque, olhou para mim de um jeito que eu não sabia decifrar. Não era de raiva, não era de medo. Era como se ela me conhecesse. Sem me pedir licença, ela deu um passo para frente e falou, bem calma: "Filho, Nossa Senhora está cuidando de você." Aquilo me pegou de jeito. Eu podia ter rido, xingado, virado as costas, mas não fiz nada. Fiquei parado, com o cigarro queimando entre os dedos, sem saber o que responder. Olhei para ela e falei só, "A senhora não me conhece?" E ela, não precisa conhecer. Ela conhece. O resto do grupo começou a rezar ali mesmo, baixo, como se não tivesse pressa. Eu fiquei desconfortável. Dei 2 passos para trás e entrei no bar. Mas a voz daquela mulher ficou ecoando na minha cabeça. À noite, o tempo fechou de vez. A chuva vinha grossa, o vento batendo nas portas do bar, fazendo ranger as dobradiças. Eu estava sozinho no quartinho, tentando dormir, mas o barulho da tempestade e aquela frase não me deixavam. De repente, a luz acabou. Fiquei no breu. Foi aí que aconteceu. Eu estava deitado, mas senti como se alguém tivesse entrado no quarto. Não era barulho de passo, era uma presença, um peso diferente no ar. O cheiro mudou, um perfume leve, doce, que não combinava com o mofo daquele lugar. Quando abri os olhos, vi uma mulher. Não dava para explicar direito. Parecia real e ao mesmo tempo não parecia. Vestia um manto azul, com estrelas pequenas brilhando, a pele morena, o olhar mais triste que eu já vi. Mas não era uma tristeza de fraqueza, era uma tristeza que carregava amor. Ela não falou nada, só ficou parada olhando para mim. E naquele olhar eu vi minha vida toda. Vi minha mãe me chamando para ir na missa quando eu era pequeno e eu virando as costas. Vi as velhinhas que expulsei, a água suja, as piadas, as ameaças. Vi as noites de bar cheio, as brigas, o orgulho. E vi também o que eu tinha virado. Um homem sozinho, perdido, amargo. Eu não aguentei. Comecei a chorar. Não era um choro de raiva, nem de medo. Era um choro que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu cobri o rosto com as mãos e falei, "Me perdoa." Quando tirei as mãos do rosto, ela ainda estava lá. Se aproximou, colocou uma das mãos no meu ombro e um calor subiu pelo meu corpo todo. Não era quente de febre, nem de cachaça. Era um calor bom, de abraço, de casa. Depois, ela foi se afastando e a luz voltou. Pisquei os olhos e percebi que estava sozinho no quarto, mas o cheiro doce ainda estava no ar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado olhando para o nada, lembrando de cada detalhe. Por mais que minha cabeça quisesse dizer que foi sonho, o coração sabia que não era, e eu nunca tinha sentido aquilo antes. No outro dia, acordei com uma vontade estranha. Fui até a praça, onde eles costumavam rezar. Fiquei de longe, encostado num poste, só observando. A mesma senhora baixinha estava lá. Quando me viu, sorriu. E aquele sorriso parecia dizer que ela já sabia que eu ia aparecer. Eu ainda não entendia nada, mas pela primeira vez, não tive raiva daquela reza. Pelo contrário, senti como se fosse parte dela, mesmo sem abrir a boca. O que eu não sabia é que esse era só o primeiro passo, e que minha vida, de verdade, estava prestes a mudar de um jeito que eu nunca imaginaria. Depois daquela noite estranha no quarto, eu não conseguia mais ser o mesmo. Era como se algo tivesse quebrado dentro de mim, e ao mesmo tempo, algo tivesse nascido. Durante 2 dias, fiquei só observando. Toda tarde, ia até a praça e ficava de longe, encostado num poste ou sentado num banco afastado, vendo eles rezarem. Não tinha coragem de me aproximar. Na minha cabeça eu pensava, eles devem me odiar, devem lembrar de tudo que fiz. Mas no fundo, tinha um fio de esperança de que não fosse assim. Numa quinta-feira,
O sol estava se pondo, e o céu tinha um tom laranja misturado com roxo, bonito de ver. O grupo começou a rezar como sempre, cada um com o seu terço, e eu lá com as mãos no bolso, sentindo aquele nó na garganta. Quando chegaram na parte do "Rogai por nós, pecadores", agora e na hora de nossa morte, alguma coisa em mim quebrou de vez. Senti uma pressão no peito, uma vontade de correr para lá, mas ao mesmo tempo um medo danado de ser rejeitado. Olhei para o chão, respirei fundo e dei o primeiro passo. Parecia que minhas pernas pesavam toneladas. Quando percebi, já estava ali, parado, do lado do grupo. Eles continuaram rezando, como se minha presença não fosse surpresa. Mas a senhorinha baixinha, a mesma que tinha falado comigo na chuva, levantou os olhos e me encarou. Não disse nada, apenas abriu um espacinho no círculo. Eu entrei. No começo fiquei só ouvindo. A cada Ave Maria, parecia que algo ia se soltando dentro de mim. Até que, no meio de uma oração, sem planejar, falei em voz baixa. Reza por mim também. A voz falhou. Quase não saiu, mas ela ouviu. Tocou meu ombro com a ponta dos dedos e disse: "Já estamos." Foi como se o mundo parasse por um instante. Um calor começou nos meus ombros e se espalhou pelo corpo. Senti meus olhos arderem. As palavras da oração me atravessavam como nunca antes. Eu, que sempre ri daquilo, estava ali de olhos fechados, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminaram, ninguém fez piada, ninguém me cobrou nada. Ao contrário, um senhor veio e me deu um abraço apertado, silencioso, que me desmontou por dentro. Eu chorei no ombro dele como criança. "Tá tudo bem", ele disse baixinho. "Nossa Senhora já tá cuidando." Depois, sentamos todos num banco da praça. Me ofereceram água e eu aceitei. Fiquei ali, ouvindo eles conversarem sobre coisas simples: filhos, netos, plantações, receitas. E no meio disso, alguém perguntou se eu queria rezar o terço do dia seguinte. Eu não soube responder, só balancei a cabeça meio sem jeito. O sol já tinha sumido e a luz dos postes começava a acender. Aos poucos, o grupo foi se despedindo. Eu fiquei sentado, olhando para o chão, tentando entender o que estava acontecendo comigo. A senhorinha baixinha se aproximou. "Filho", ela falou, "o que está no seu coração?" Olhei para ela e meus olhos encheram de lágrimas de novo. Não queria esconder mais. Respirei fundo e falei: "Dona, eu não sei como explicar. Aquela noite, eu vi, eu senti. Nossa Senhora entrou no meu quarto. Ela não disse nada, mas olhou para mim de um jeito que eu nunca vi ninguém olhar. Foi como se ela dissesse tudo sem falar nada. E desde então, eu não consigo parar de pensar nisso." Ela segurou minha mão e eu continuei. "Eu sei que já fiz muita coisa errada. Sei que já faltei com respeito, que já tratei vocês mal, que já falei besteira de santo, mas eu quero mudar. Eu quero entrar para a igreja. Quero aprender a rezar, quero conhecer ela de verdade." Os olhos dela brilharam. Um sorriso largo apareceu no rosto e parecia que ela tinha acabado de ouvir a melhor notícia da vida. "Meu filho, que alegria ouvir isso." Ela apertou minha mão com força. "Você não imagina a festa que está acontecendo no céu agora." Fiquei sem jeito, mas senti uma paz enorme. Ela então falou: "Amanhã cedo eu passo aqui no bar. Vou te levar para falar com o padre. Ele vai te orientar e você vai começar um caminho novo." Eu só consegui dizer: "Tá certo." Quando ela foi embora, fiquei ali sentado, sozinho na praça, olhando para o céu já escuro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho. E, no fundo, sabia, minha vida nunca mais ia ser a mesma. Naquela noite, depois que a senhorinha disse que ia me levar para falar com o padre, eu fiquei virando de um lado para o outro no colchão fino. Não era aquele sono ruim de preocupação, como eu já tinha passado tantas vezes. Era diferente. Tinha um aperto no peito, mas era bom. Parecia esperança. Acordei antes do sol. O ar da manhã estava frio, úmido, com o cheiro de terra molhada. Fiquei uns minutos sentado na beira da cama, olhando para o chão, tentando entender como um homem como eu, que já tinha feito tanta besteira e agora pisa dentro de uma igreja para pedir ajuda. Levantei, comecei a varrer o quartinho. Cada pá de sujeira que jogava fora parecia tirar um peso de dentro de mim.
Achei uma caixa velha com tampas de garrafa, bilhetes de aposta e até uma camisa de time manchada de cerveja. Joguei tudo no saco de lixo. Me deu uma sensação boa, como se eu estivesse limpando minha alma junto. Às 8, ouvi o barulho leve de passos na calçada. Era ela. Pequena, coque no cabelo, terço pendurado no pulso. Não tinha pose, não tinha cerimônia, só um sorriso manso. "Vamos, filha?" perguntou. Tranquei a porta do bar e senti um nó na garganta. Olhei para o balcão vazio pela última vez antes de virar as costas. No caminho até a igreja, ela me contou histórias de gente que também tinha se perdido na vida e encontrado o caminho. Eu ia ouvindo calado, como criança que escuta história antes de dormir. O padre nos recebeu numa salinha simples. Quando ele me perguntou sobre minha vida, senti as mãos suarem. Contei. Não escondi nada. Falei das piadas, das expulsões, da água suja, de tudo. Ele não levantou a sobrancelha, não cruzou os braços, não me julgou. Só ouviu. No fim, disse com voz calma: "Pedro, o amor de Deus e a intercessão de Nossa Senhora não têm limites. Nem você conseguiu se afastar tanto que ela não fosse te buscar." Aquilo me desmontou. Senti um calor subir para os olhos e, quando vi, já estava chorando. Ele colocou a mão no meu ombro, me deu um abraço e falou que ia me ajudar a começar um caminho de catequese para adultos. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém me queria por perto sem pedir nada em troca. Saí da igreja com uma decisão feita. O bar ia fechar de vez. Não era só por causa do dinheiro. Era porque aquilo já não combinava comigo. Passei a tarde tirando tudo de dentro. As últimas garrafas dei para o Tonho, meu amigo de infância. As mesas velhas bodei na calçada com um papel escrito "Pode levar". No canto, a velha sinuca que um dia foi minha alegria. Essa doeu, mas vendi também. Com o pouco de dinheiro que sobrou, mandei arrumar a calçada quebrada. Pedi para o pedreiro deixar o cimento lisinho e plantar umas flores no canto. Aquilo para mim era como devolver um pedaço do que eu tinha tomado do povo que rezava ali. No domingo, a procissão passou. Eu estava ali, em pé, com uma garrafinha de água gelada na mão, distribuindo para os romeiros. Quando o andor se aproximou, o coração acelerou, como se eu fosse um menino prestes a encontrar a mãe depois de muito tempo. Quando a imagem passou, tirei o boné, fiz o sinal da cruz e senti um nó na garganta. De canto de olho, vi gente me olhando, cochichando. "É o Pedro? É ele mesmo? O do bar?" Não me importei. Pela primeira vez, eu estava mais preocupado em olhar para ela do que com o que os outros pensavam. Comecei a ajudar nas procissões, nas novenas, até na cozinha da quermesse. No começo, eu ficava meio perdido sem saber onde me encaixar, mas ninguém me tratava como estranho. Era como se eu já fizesse parte dali há muito tempo. A senhorinha sempre dizia para as pessoas: "Esse é o Pedro, um filho que Nossa Senhora trouxe de volta para casa." E eu sorria meio sem jeito, mas feliz. Um dia, depois da reza, fiquei sentado num banco da praça. O vento da noite trazia o cheiro de vela apagada e flor. Olhei para o bar, agora fechado, com a calçada arrumada e as flores no canto. Pensei, esse chão já foi palco da minha arrogância. Hoje é lugar de paz. Eu não era mais Pedrão do bar da esquina. Agora, na boca do povo, eu era Pedro da procissão. E, para falar a verdade, nunca um apelido me deu tanto orgulho. Faz tempo que aquele bar ficou para trás. Hoje, quando passo na frente e vejo a porta fechada, não sinto saudade, sinto alívio. Parece que foi outra vida, outro homem que ficou preso ali dentro. Depois que comecei a caminhar com a igreja, tudo foi mudando aos poucos, sem pressa, mas firme. Primeiro veio a paz de espírito. Eu acordava cedo, com a cabeça leve, sem aquele peso de ter que empurrar o dia com bebida. Minha rotina passou a girar em torno de coisas simples: ajudar na procissão, ir à missa, dar uma mão na quermesse, carregar vela, arrumar o salão paroquial, e cada uma dessas coisas me dava uma alegria que eu nunca tinha sentido no bar, mesmo nas noites mais cheiras. Mas Nossa Senhora não cuidou só do meu coração, não. Ela cuidou da minha vida também. Um dia, depois da missa, o Zé da padaria me chamou no canto. "Pedro, tô precisando de alguém de confiança para me ajudar aqui. É puxado, mas é honesto.
E paga certinho. Topa! Eu aceitei na hora. Comecei no dia seguinte, ajudando a assar pão, atender cliente, fazer entrega. E olha, nunca pensei que ia gostar tanto de um trabalho. O cheiro de pão saindo do forno, o bom dia sincero do freguês, a satisfação de ver a padaria cheia. Tudo isso me enchia de orgulho. O Zé confiava em mim como se fosse da família. Com o tempo, ele foi me ensinando mais coisas, até que um dia me deixou responsável pelo caixa. Foi nesse momento que percebi. Nossa Senhora tinha me tirado de um balcão onde eu vendia cachaça para um balcão onde eu vendia alimento. E isso fazia toda a diferença. Minha vida financeira também melhorou. Nunca fiquei rico, mas aprendi a viver sem dívida e sem depender de fiado. Consegui arrumar meu quartinho, comprar uma cama decente, pintar as paredes, botar uma cortina nova. Até a comida parecia mais gostosa porque eu comia com paz. E a solidão, essa foi embora. A igreja virou minha família. Tinha sempre alguém me chamando para um café depois da missa, para ajudar numa visita doente, para montar um andor. Eu que antes ficava trancado num quartinho mofado, agora vivia cercado de gente que me queria bem de verdade. Mas o maior presente foi a felicidade que brotou dentro de mim. Não era aquela alegria de momento, como quando o bar estava cheio e o caixa pesado. Era outra coisa. Era uma certeza de que não importava o que acontecesse, eu não ia estar sozinho. Hoje, quando rezo, lembro da primeira vez que encostei no círculo de fiéis e pedi, reza por mim também. Lembro do abraço do Senhor na praça, das palavras da senhorinha, do olhar de Nossa Senhora no meu quarto. Tudo isso é tão vivo na minha memória que parece que foi ontem. E é por isso que todo dia, antes de abrir a padaria, passo na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica na esquina da praça. Pego uma flor, às vezes uma rosa, às vezes uma margarida, e deixo no altar. Olho para ela e digo, obrigado, minha mãe. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu quis te mandar embora da minha vida. Se alguém me perguntar hoje se acredito em milagre, não tenho dúvida na resposta. Eu sou o milagre. E digo mais, se a vida fosse só aquele bar, talvez eu já nem estivesse aqui. Mas Nossa Senhora me tirou do balcão da perdição e me colocou no balcão da esperança. E é por isso que vou ser grato a ela até meu último dia.